Louvado seja Deus. Segunda Reis, capítulo 4, e no versículo 1 a seguir, para a glória de Deus. Quem cantou a palavra de Deus diz amém, Jesus. Lemos a palavra de Deus. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio pretor a levar-me os meus 2 filhos para ser os seus escravos. Eliseu lhe disse: que hei de ter fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Glória. Então disse ele: vai e pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus 2 filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois dela, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e ele lhe trazia os vasos e ela enchia. Senhor Deus e Pai, conosco através da tua palavra, Senhor Jesus, Senhor da glória, e da liberdade, ó Deus, aqui nessa grande noite, ó Pai. É noite de milagre, é noite, ó Pai, do mover nos céus, é noite das providências divinas, é noite, meu Deus, ó Pai, do milagre de Deus nesse ambiente, nesse lugar santo, ó Pai. Ó Deus, repreende o meio das forças involuntárias, vai repreender o espírito da capa preta, vai descer por terra de Deus, pelos atos inflamados do maligno, Senhor, contra a tua igreja, contra o meu povo. E a liberdade aqui nessa noite, fica à vontade, ó Pai. A graça de Deus, ó Pai, a graça e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, ó Pai. E a liberdade que não somos nada, e a liberdade que Deus só conhece Jesus, o Senhor conhece a tua igreja, o Senhor conhece, meu Deus, o teu povo, o Senhor conhece a necessidade do teu povo, Jesus. Por isso, ó Deus, fica à vontade, liberdade, ó Deus, uso de misericórdia, use com toda humildade e simplicidade, Jesus. Me esconde, ó Pai, sobre os motivos, ó Pai, a servir nessa casa, e o teu povo, ó Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus, glória ao Espírito de Deus, aleluia. Pode glorificar esse Deus com palmas de glória, com palmas de glória para Jesus. Aleluia, Jesus, oh glória. Noiva do Cordeiro, povo de Deus, nação eleita para a glória do Senhor. Aleluia. Eu não sei por que o Senhor revelaste essa palavra, igreja do Senhor, mas o Senhor, igreja, ele não fala aquilo que a igreja quer, mas ele fala sobre a necessidade da igreja. E o Espírito Santo de Deus, ele nos revela que nós necessitamos dessa palavra com urgência espiritual sobre as nossas vidas. Quem não conhece, igreja, essa palavra gloriosa, quem não conhece, igreja, essa palavra para a glória de Deus, quem não conhece, igreja, de um certo homem, de um certo, igreja, aleluia, profeta de Deus, separado por Deus, que abandonou tudo para poder cegar, seguir o teu Senhor. Quem não conhece, igreja, a nação bíblica a respeito, igreja, do profeta Eliseu. O profeta Eliseu é aquele, igreja, que pediu, aleluia, do seu Senhor. Ele contemplou, abandonou tudo para poder seguir o seu Senhor. E a Bíblia fala que antes do seu Senhor partir, subir, igreja, e ser levado na carruagem de fogo, no redemoinho. A Bíblia fala
fala, igreja, que Eliseu pediu algo. A Bíblia fala que Eliseu pede. Aleluia, aleluia. O servo vira para Eliseu e fala: pede o que quiser, diante de ser tomado sobre ti. E a Bíblia fala bem claro, igreja, que os profetas, Eliseu pede: me dai porção dopada que há em ti no teu espírito, glória a Deus. A Bíblia fala que o teu servo vira para ele e fala: coisas difíceis pediste, meu servo. E ele falou, a igreja do Senhor, fica ligado, fica com seus olhos apercebidos, que quando eu for tomado sobre ti, vai descer algo, vai descer a porção dopada. Sabe o que aconteceu, igreja do Senhor? Aleluia. A Bíblia fala, igreja, que Eliseu nem piscava. Eliseu, igreja, não ficava despercebido, mas ficava olhando. E quando ele contemplou, igreja, aleluia, aquele mistério de fogo da parte de Deus, aleluia, a Bíblia fala, igreja, que ele começa a falar, aleluia, carro de fogo, Pai, lá vai o meu Senhor, na carruagem de fogo. Assim vai ser a igreja, assim vai ser o povo de Deus. Há muitas pessoas despercebidas, há muitas pessoas, igreja, colocando a sua vida sentimental, a sua vida material em primeiro lugar. Há muitas pessoas perecendo, mas uma só é necessária para a nossa vida: buscar o meu reino, a minha justiça, e as demais coisas não serão acrescentadas. Eliseu recebe, igreja, algo do céu. Eliseu recebe algo, igreja, não igual, mas sim porção dopada do seu Senhor. E a Bíblia fala, igreja, que lá na frente, igreja do Senhor, aleluia, aquela fome extrema em Samaria, igreja, uma perseguição na época, no tempo do seu Senhor, do profeta Elias, igreja, há uma perseguição dos profetas, igreja, aleluia. A doutrina de Jezabel, a doutrina de Acabe, igreja, perseguiu o povo de Deus, aleluia. Mas sempre, igreja, o Senhor separa alguns, sempre vem o remanescente, o abismo de Deus, para poder tocar o milagre de Deus na sua vida, para a glória de Deus. E a Bíblia fala, igreja do Senhor, que Eliseu recebe algo sobrenatural da parte de Deus. Eliseu, igreja, recebe algo sobrenatural, a capa de Elias, a porção dopada do Espírito Santo de Deus. O que nós precisamos, igreja, para vencer as diversidades, igreja, é a graça do Senhor sobre as nossas vidas, a presença gloriosa de Deus, aleluia. E a Bíblia fala, igreja, em 2 Reis, no capítulo 4, igreja, havia uma certa mulher, a mulher dos filhos dos profetas, igreja, esposa de um dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, o teu servo é morto, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Aleluia. Aquela viúva sozinha, apresentando na presença, apresentando na igreja, guardando a palavra de Deus. E ela começa a perceber, entender, igreja, que os seus 2 filhos, sendo, igreja, aleluia, sendo ameaçados a ser os escravos do adversário. Mas a Bíblia fala, igreja, que ela vai até o teu servo, até o profeta Eliseu. Igreja, segundo a história bíblica, igreja do Senhor, essa mulher, igreja, é esposa de Obadias. Obadias, igreja, é aquele, igreja, que cuidava, igreja, que era mordomo do palácio do rei Acabe, que cuidava da doutrina, que zelava, igreja, da mordomia ali de Acabe, igreja.
que zelava, igreja, daquele palácio, mas a Bíblia fala que ele era o servo do Deus Altíssimo, servia a Deus, guardava o Senhor. Veio uma certa feita uma perseguição da doutrina severa de Jezabel, igreja, para poder matar o profeta, mas a Bíblia fala que Deus escolheu esse mordomo de Obadias para poder tratar e guardar aquele sim profeta, igreja. 50 e 50 tratava com pão e água, diz a palavra de Deus. E a Bíblia fala, igreja, que aquele servo do homem, por nome de Obadias, igreja, esposo dessa mulher, igreja, aleluia, ele fazer aquela dívida dos pães e águas, igreja, em oculto, só Deus sabia, só o Senhor sabia, portanto, igreja, que havia uma certa feita que o profeta Elias começou a encostar Deus na parede, porque ele tinha o mesmo sentimento de nós, igreja, Senhor, aleluia. Jezabel está perseguindo os profetas, só eu fiquei no meio, Senhor, no meio dessa situação, e ela quer me matar, mas a Bíblia fala que o céu se rasga, o céu se abre, e eu falei, ei meu filho, ainda tem 7 mil homens que não se trabalham, ainda tem profeta escondido, ainda tem povo de Deus que se ama. E a Bíblia fala, igreja, que essa mulher, igreja, do aleluia, na posse, aleluia, no ministério do profeta Eliseu, os meus filhos crescem, igreja, mas Obadias já foi recolhido da face da terra, igreja do Senhor. E a Bíblia fala, igreja, que aquela dívida se surge, aquela dívida traz uma sequência, sobre aquela mulher, igreja, mas aquela mulher tinha um temor de Deus extraordinário, ela estava sendo julgada, ameaçada, mas ela foi aos pés do profeta e começou a declarar e falar: ei, o meu marido morreu, você sabe que ele tinha o temor de Deus, e ele servia a Deus, aleluia, e deixou uma dívida, e a dívida que ele deixou está trazendo resultado para minha filha, está trazendo resultado para meus filhos, para minha casa, e esse resultado, eles querem levar os meus dois filhos para serem os seus escravos. Glória a Deus. Para a igreja do Senhor. Aquele profeta, igreja, Eliseu, no versículo 2, ele olha para a situação daquela mulher. E o que eu vou fazer contigo? O que eu tenho de fazer com a sua situação? E a Bíblia fala, igreja, que houve um ponto de interrogação. Mas o Senhor, igreja, começa a revelar ao profeta: o que você tem na sua casa? Eu precisa tremendo aqui. Eu me espero de Deus aqui. Milagre de Deus descendo nessa igreja. A presença gloriosa de Deus está viva. Está nesse lugar. E a Bíblia fala que o profeta vira e fala o que é que tem na sua casa. A Bíblia fala, igreja, que a mulher vira para o profeta e fala: a tua serva não tem nada. A tua serva não tem nada. O que é que tu tem em tua casa? Eu não tenho nada, a não ser uma botija de azeite. Uma botija e um pouquinho de azeite na botija. Aleluia! É o suficiente para resolver a situação da vida. É o suficiente para alcançar a promessa de Deus. É o suficiente para ela dar um salto para glorificar a vida dela. Aleluia! Ei, meu Deus, meu Pai. Aleluia! A botija, igreja, se representa, igreja. A botija se representa, glória. A nossa casa,
o nosso corpo. E o azeite se representa o Espírito de Deus. Representa a presença de Deus na nossa vida. Não precisa você ter nada. Não precisa você pode receber ameaça, pode receber calúnia, pode ser apedrejado. Mas não aparta de Deus a tua presença. Não aparta de Deus a tua presença, não. A minha vida, igreja, da preocupação, do desespero daquela mulher. Ela não conseguiu enxergar, igreja, o que ela tinha muito de valor na tua casa. E a Bíblia fala, igreja do Senhor, o profeta, igreja, fala para ela, conversa com ela, explica para ela, e dá uma ordem para ela. Meu Deus e meu Pai. Aleluia. Dá uma ordem para ela, igreja. Então diz ele, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os seus vizinhos, vasos cheios, vasos vazios, e não poucos, mas muitos. Aleluia, que mistério. Eita, glória a Deus. E a Bíblia fala, igreja, com pouco tinha que aquela mulher tinha é o suficiente para ela, igreja, porque o nosso Deus é o provedor. Ele opera, igreja, no pouco. Ele opera, igreja, no pouco para a glória de Deus. Contempla a multiplicação dos pães, dos pãezinhos. A Bíblia fala em São João, capítulo 6, no versículo 8 e 9, que o céu do Senhor, aquela multidão estava com fome. A Bíblia fala que 5 pães e 2 peixinhos para alimentar a multidão. Jesus multiplicou em muitos. Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Aquela mulher tinha fé. A Bíblia fala no livro de São Mateus, capítulo 17 e 20. Jesus ensina que a fé pequena, igreja, aleluia, aleluia, glória, se for verdadeira, se for o Senhor Jesus, pode mudar montanhas. Ei, tem algo dentro de ti, mãe lá, tem algo dentro de ti, filha. É como Paulo falou para Timóteo, aleluia, filho, tem algo dentro de ti que não é de vós mesmo, porque a fé, igreja, não é de vós mesmo, igreja, mas é um dom de Deus. Igreja, comigo, não tem algo dentro de ti. E a ordem foi dada àquela mulher, igreja, mesmo em situações de crise, igreja, aleluia, aquela mulher obedeceu a caminho do milagre, aleluia, a mulher obedeceu a instrução, aleluia, que parecia estranha, a pedir vasilhas emprestada, e não pouca, mas vasilhas, a qual seguiu a direção divina, o milagre aconteceu agora. Às vezes nós perdemos, igreja, por falta de obedecer a ordem do Espírito Santo de Deus. Milagre, igreja, existe. A fé, Senhor, é morta. E ela, igreja, exerceu a tua fé. Ela deve, aleluia, pedir vasos e fechar a porta detrás de ti e deitar azeite. E agindo antigamente, a igreja não apenas esperou, mas ela agiu. Ela não esperou. E a Bíblia, a instrução era, igreja, pede os vasos vazios, não poucos, mas muito, porém vazio. Isso será o que a Bíblia diz, igreja, aleluia. E partiu, pois, dela e fechou a porta sobre si. Ele diz, aonde quero ver. Então ela entra e fecha a porta sobre ti. Aleluia, fecha a porta, significa o quê? Aleluia. É o segredo com Deus. Chegou o dia de você fechar a porta para a dúvida. Chegou o dia de você fechar a porta para a derrota. Chegou o dia de você fechar a porta, será? Essa porta vem embora. Significa,
fechar a porta é você fechar a porta para a desobediência. Significa você fechar as portas. Essa porta não pode prevalecer contra ti. Mateus capítulo 16, versículo 18. Tu esperes sobre essa porta, e sobre essa pedra edificarei a igreja, e as portas do inferno não vai prevalecer contra ti. A igreja do Senhor, o nosso Jesus, igreja, ele ensina os discípulos como deve orar. A Bíblia fala, igreja, que ele ensina os discípulos, que ele desperta os discípulos, igreja, aleluia, sobre fechar a porta dos seus aposentos e orar em oculto secreto com Deus que o Pai ouve. Significa que a igreja do Senhor é a Bíblia de nós unir a nossa família e separa um quarto de oração, um quarto de guerra, um quarto para poder clamar a Deus. E a Bíblia fala, igreja, que aquela mulher, igreja, Deus permitiu para ela, igreja, fazer uma aliança com o teu lar, com a tua casa. Às vezes nós fechamos a porta, igreja, para o Senhor, para o nosso próprio Deus. Às vezes a porta da dúvida permanece aberta. A porta, será que vai acontecer? Permanece aberta. A porta do medo permanece aberta. A porta do diabo permanece aberta contra a nossa vida. Mas a Bíblia está falando que nós somos igreja. E se nós somos igreja, a porta do inferno não vai permanecer contra a sua casa, contra a sua família. E a Bíblia fala, igreja, que a mulher obedece à ordenança do profeta. A Bíblia fala que ela fecha a porta, entra com seus filhos com todas as suas vasilhas vazias e com teu pouquinho de azeite na botija. Oh, glória a Deus, igreja do Senhor. E coloca um do teu filho à esquerda e outro à sua direita. Ela fica no meio para a glória de Deus, igreja, e fala: meu filho da esquerda traz as vasilhas vazias e o azeite, igreja do Senhor. Aquela mulher, igreja, começa, igreja do Senhor, aleluia, a encher, igreja, com ela olha, igreja, o azeite está na mesma posição, e quando ela torna no segundo vaso, igreja, está na mesma posição para a glória do Senhor, igreja, aleluia. Isso é uma fé em ação. Isso é fechar a porta da dúvida e exercer a tua fé, porque só Jesus é o protetor da tua casa. E fala para cima, aleluia. Glória a Deus, a Bíblia fala, igreja, aquela mulher, igreja, enche e transborda, igreja, aí o azeite, igreja do Senhor, o azeite, igreja, fica na mesma posição, como se cobre, igreja, fosse um vaso, igreja, de azeite, cheio de azeite, igreja, aleluia, ele vira, ele tem espaço para Deus aí no teu corpo, porque a apóstolo Paulo fala, igreja, em Coríntios, igreja, aleluia, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus, aleluia. Se é templo do Espírito de Deus, igreja, tem azeite aí, tem esperança aí, tem fé aí, tem coragem de Deus aí. No filho do esquerdo ela vai transbordando azeite, aleluia. E ela traz mais azeite, traz mais gás, traz mais gás do meu filho. Isso é igreja, incluindo a sua família no propósito de Deus. Isso é incluindo a tua casa nas providências de Deus. Isso é igreja, isso é oculto, isso é intimidade com Deus, isso é a presença de Deus. Agora a porta da casa daquela mulher, igreja, estava aberta para as ameaças de Satanás. Eu levo teu filho para escravo e tu és viúva, e não tem teu marido para poder te acudir, não tem teu marido para poder pagar a dívida, mas ela foi no lugar certo, na hora certa, no momento certo, igreja. O profeta daquele minha vida, tu já
não se vê, mas que espera é invisível. É o mais fiel. E ela vai tornando a igreja da mesma posição. E a Bíblia fala, igreja do Senhor. Aquela mulher começa a igreja a falar: meu filho, traz mais. E a Bíblia fala aqui no versículo 6: que sucedeu que enchiam-os e foram os vasos e disse ao seu filho: traz mais, meu filho. Ei, o seu filho é uma bênção no teu lar. A tua casa é o seu filho é um milagre dentro da tua casa. É um culto familiar. O seu filho é filho da promessa. Através dela, você vai alcançar as providências de Deus na tua casa. Não só no teu filho e tua filha, não. É providência de Deus. Traz mais, filho. E a Bíblia fala que o menino começa a falar com ela e diz: mãe, não tem mais vaso. E a Bíblia fala que o azeite parou. Significa o que, igreja? Enquanto tem vaso, o azeite desce. Enquanto tem vasos focados, postos na obra de Deus, o azeite desce. As bênçãos de Deus não é limitada. O segredo é você entrar e fechar as portas da tua casa. Concluir a tua família na paz, na união. O segredo é que enquanto há espaço, a Bíblia fala que o azeite multiplica enquanto há espaço. O azeite continua fluindo enquanto havia recipientes vazios. Isso ensina que devemos nos preparar e abrir espaço para receber as bênçãos de Deus. Glória a Deus, aleluia! Eu acho muito importante ver a atitude dessa mulher. Quando ela reconhece a igreja e percebe a igreja com azeite cessou, mas o vaso dele continua a mesma coisa, igreja do Senhor. E a Bíblia fala que ela pede o teu filho e diz: meu filho, traz mais. Mãe, os vasos acabou. E o filho da direita, mãe, que alegria! Glória a Deus! E a Bíblia fala, igreja do Senhor, que aquela mulher, igreja, ela contempla e olha e vê. E não sabia o que fazer, a igreja, ela vai atrás de quem? Do profeta. Ela vai atrás do grande homem de Deus, o profeta Eliseu. E a Bíblia fala, igreja, no versículo 7, então veio ela e fez saber o homem de Deus. Às vezes, igreja, nós somos tão falhos que nós ficamos na posição dos 9 leprosos. Só um que voltou. Às vezes Deus permite, filho meu, esse deserto não é para morrer. Filho meu, que você está passando a escassez de necessidade dentro da tua casa, não é para você morrer e desfalecer, mas é para tu chegar pertinho de mim. É para tu adquirir experiência com o teu Criador. Aquele que te formou no ventre da tua mãe, te nomeou e te levantou não por cauda, mas sim por cabeça, para a glória de Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia fala que ela fez saber o nome de Deus e disse ele: vai, filho, vende o azeite e paga as tuas dívidas, é tu e teu filho, a tua casa, vive do resto. O azeite de muitos valores. Creio, igreja, que o credor ficou envergonhado. O milagre aconteceu no lar daquela mulher. O milagre está acontecendo na vida de pessoas aqui, ó. O propósito de Deus é fiel no teu lar, na tua casa, ó. A provisão de Deus, aleluia, tem um propósito na tua casa, na tua família. Envolve a tua família na fé. Ela chamou os filhos para juntar
a colheita da sua indignação de milagre. A crise foi uma oportunidade para fortalecer a fé de toda a sua família. Cris, está passando situação. Você tem algo dentro de ti. O Senhor, igreja, Ele opera o milagre. Assiste, igreja do Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Ele opera o milagre, igreja, não é no muito, é no pouco. A Bíblia fala, igreja, em Provérbios, capítulo 15, 16, melhor é o pouco haver o temor do Senhor do que grande tesouro, onde há inquietação. A Bíblia fala em Mateus, capítulo 25, 29, ensina que quem é fiel no pouco, no muito, eu te colocarei. Aquela mulher, igreja, ela determinou e exerceu sua fé no pouquinho de azeite na tua botija. Ela pagou tuas dívidas, livrando o resto, e o milagre foi uma explosão do milagre na casa do lar dela. Eu não sei porque que Deus está falando aqui nessa noite, dessa forma. Ei, filha, não se desespera não, porque o que você tem é o suficiente para você passar esse mar vermelho, para você passar esse deserto, para você alcançar a promessa de Deus. Recebe essa palavra de glória a Deus. Recebe a glória a Deus. Aleluia. O sangue de Jesus tem poder. Desapoder o nome do Senhor Jesus. Tem 5 pessoas em nosso meio. A promessa de Deus está de pé na tua vida. Mas é preciso você fechar a porta da dúvida. Cadê essas 5 pessoas? Meu Deus, recebe aqui, ó. Tem mais pessoas, tem mais 2 pessoas lá atrás, recebe lá. Tem mais 1 pessoa para uma posta aí, cara. Tem 2 pessoas aqui que você desistiu de alguém da sua família. Mas o Senhor manda aqui dizer, eu vou te falar para a glória de Deus. Não desiste. Somente confia que o milagre vai acontecer, o milagre da libertação vai acontecer lá. Recebe lá. Receba de palmas para Ele. O teu leva a bênção. Tem 2 pessoas em nosso meio que você prefere estar no local do seu trabalho, no campo, na praça, do que dentro da tua própria casa. Mas nessa noite, Deus me envia lá e me mostra e contempla no espírito das trevas saindo com uma trouxa dentro da sua casa, na glória. Diz a vitória do povo de Deus. Cadê essas pessoas em nosso meio? Você vai sentir uma paz dentro do seu lar. Porque a Maria Lama saiu de lá. Cadê essas 2 pessoas? Foi mandada, viu? Cadê essas 2 pessoas? Você está sem paz dentro da sua própria casa. Mas o Senhor diz, então lá dentro da sua casa, agora não é pessoa revelada. Eu dou para o Pai, eu espero o Filho, não é bate palma de Jesus. Você já tem 4 pessoas aqui, você está pedindo, Senhor, me dá minha bênção que é fé, para me alcançar a minha vitória. Você já tem, você não sabe usar. Mas essa noite Deus está te dando estratégia divina para você alcançar as bênçãos. Cadê? Cadê essas 4 pessoas? Poxa, recebe aqui, meu irmão. Recebe aqui, filha. Tem mais pessoas, cadê? Recebe lá atrás, bate palma. A Bíblia fala em